Você já parou para pensar que o fim da sua liberdade financeira pode começar com algo tão simples que você nem percebe quando acontece? Não é uma compra absurda, não é um luxo fora de controle. Às vezes, começa em uma noite comum, numa terça-feira qualquer, com uma conta esquecida sobre a mesa. Foi exatamente assim com a Ana. Naquele momento, ela não estava tomando uma decisão difícil. Parecia lógico, parecia inteligente. Afinal, eram apenas R$ 480 diante de um salário de 3.200. Nada fora do normal, nada que justificasse preocupação. Mas é justamente aí que mora o perigo, porque o problema nunca se apresenta como um problema. Ele se disfarça de solução. E foi nesse instante, sem perceber, que Ana não estava apenas pagando uma conta. Ela estava abrindo a porta para algo que cresceria em silêncio. E o mais inquietante é que talvez você já tenha feito algo muito parecido, sem nem notar. A vida da Ana era o tipo de vida que passa despercebida, sem extremos, sem exageros. Ela trabalhava como assistente administrativa, tinha uma rotina organizada, contas sob controle, e carregava consigo aquela sensação tranquila de quem acredita estar fazendo tudo certo. Pagava aluguel, comprava o básico, evitava dívidas grandes. E isso construía uma confiança perigosa, a sensação de que nada poderia sair do controle. Mas a verdade é que o colapso financeiro não começa com grandes erros, ele começa com pequenas concessões. Naquele mês, uma manutenção inesperada no carro levou sua reserva embora. Não era muito, mas era o suficiente para deixá-la vulnerável. E quando a conta de luz chegou mais alta, não foi o valor que assustou, foi a pressão. Aquela urgência silenciosa que faz você querer resolver tudo rápido. E foi aí que apareceu a solução perfeita. No aplicativo do banco, entre cores amigáveis e promessas silenciosas, estava a opção que mudaria tudo: empréstimo pré-aprovado. Simples, rápido, sem burocracia. Era quase como se o banco estivesse ajudando, e talvez seja exatamente isso que faz tanta gente cair, porque não parece perigoso, parece conveniente. Ana olhou, pensou por poucos segundos e decidiu. Pegou R$ 1.000, parcelou em 4 vezes. Na cabeça dela fazia sentido. Cabe no orçamento. Essa frase, tão comum, é o início de muitas histórias que terminam mal, porque quando algo cabe, não significa que deveria estar ali. Mas naquele momento, ela não viu problema, só viu alívio. E o alívio veio. A conta foi paga, a luz continuou acesa, a vida seguiu como se nada tivesse acontecido. E é exatamente assim que a armadilha funciona. No começo, tudo dá certo. Você resolve o problema e segue em frente. Mas o que muda não é só o saldo, é a sua percepção. Sem perceber, Ana começou a enxergar o crédito como parte da sua renda. Não como emergência, mas como extensão. E isso muda tudo. Pequenos gastos começaram a surgir. Um pedido a mais no aplicativo. Um remédio sem pensar 2 vezes. Um conforto aqui, outro ali. Nada exagerado, nada alarmante, mas o suficiente para alterar completamente o equilíbrio que ela acreditava ter. E então, como quase sempre acontece, veio o segundo impacto. O carro apresentou um novo problema, mais caro, mais urgente. E dessa vez, ela não tinha margem, porque o que antes era reserva, agora era parcela. O dinheiro já estava comprometido antes mesmo de cair na conta. E quando isso acontece, você entra em uma zona perigosa, porque o problema não é mais o gasto, é a falta de espaço para lidar com ele. E o crédito continua ali. Mais fácil, mais acessível, mais sedutor. Ana fez de novo. Outro empréstimo, maior, mais pesado, mais longo. E sem perceber, ela entrou em um ciclo onde trabalhar não significava mais crescer, apenas manter tudo de pé. E talvez você já tenha sentido isso. A sensação de que o dinheiro entra e desaparece.
como se existisse um buraco invisível puxando tudo. E é exatamente isso que estava acontecendo com ela. Porque a dívida não grita, ela não faz barulho, ela se acumula em silêncio. Parcelas aqui, juros ali, pequenos valores que, isoladamente, parecem inofensivos, mas juntos se tornam esmagadores. E o mais perigoso é que você se acostuma, você começa a viver assim, ajusta sua vida ao problema, em vez de resolver o problema. E quando percebe, já está preso, até que chegou o momento em que não dava mais para ignorar. Sentada à mesa, Ana decidiu olhar de verdade. Sem pressa, sem fugir. Abriu o extrato completo, linha por linha, número por número, e foi ali, naquele silêncio, que tudo fez sentido. Ou melhor, que tudo desmoronou. O que começou com uma conta simples, agora era uma bola de neve, juros acumulados, parcelas sobrepostas, taxas que ela nunca leu. E o mais duro de aceitar não era o valor. Era perceber que aquilo não aconteceu de repente. Aconteceu aos poucos, enquanto ela acreditava estar no controle. Ela percebeu que devia mais do que conseguia pagar com tranquilidade, que boa parte do seu salário já não era mais dela. Era dos juros, era das decisões passadas. E nesse momento, o problema deixou de ser financeiro, virou emocional, ansiedade, medo, culpa, a sensação de estar presa em algo que parecia impossível de sair. E talvez essa seja a parte mais pesada de tudo isso, porque ninguém te ensina como lidar com esse tipo de situação. Você só percebe quando já está dentro. O erro da Ana não foi gastar demais, não foi viver acima da realidade. Foi algo muito mais comum e, por isso, muito mais perigoso. Ela normalizou o uso do crédito para resolver a vida. Transformou uma ferramenta emergencial em um hábito. E quando isso acontece, você perde a referência do que é equilíbrio. Porque tudo começa a parecer normal. Parcelar vira rotina. Juros viram detalhe. E o futuro deixa de ser prioridade. E é exatamente assim que pessoas comuns, com vidas comuns, entram em situações extremas sem perceber. Agora para um segundo e pensa nisso com calma. Quantas decisões parecidas você já tomou? Quantas vezes você resolveu algo rápido, sem pensar no impacto real? Quantas vezes você disse, depois eu vejo isso? Porque o problema nunca está no momento da decisão. Ele está no acúmulo delas. Está na repetição, está na ilusão de controle. E quando você percebe, já não é mais uma escolha. É uma consequência. A história da Ana não é sobre dinheiro. É sobre comportamento, sobre percepção. Sobre como pequenas decisões, feitas no automático, podem mudar completamente o rumo de uma vida. E talvez a parte mais difícil de aceitar é que isso não acontece só com quem ganha pouco. Não acontece só com quem erra muito. Acontece com gente comum. Gente que trabalha. Gente que tenta fazer o certo. Gente como você. Mas aqui está o ponto que muda tudo. O momento em que você percebe ainda é o melhor momento para agir. Porque enquanto você não enxerga, você repete. E quando você começa a enxergar, você ganha escolha. E escolha muda tudo. Talvez você não consiga resolver tudo de uma vez. Talvez a situação já esteja apertada. Mas ignorar só piora. Sempre piora. E é exatamente isso que prende tantas pessoas por anos em ciclos que poderiam ter sido evitados. O problema nunca foi a conta de luz. Nunca foi o valor. Foi a decisão de trocar um desconforto momentâneo por um problema contínuo. Foi escolher facilidade, sem calcular o custo real. E essa é uma das decisões mais caras que alguém pode tomar, sem perceber, porque o preço não vem na hora, ele vem depois, em forma de pressão, em forma de perda, em forma de tempo. E agora a pergunta é simples, mas talvez desconfortável. Você está no controle, ou só acha que está?
Porque muitas vezes a diferença entre uma vida financeira estável e um colapso não está no quanto você ganha, está nas decisões silenciosas que você toma todos os dias. E se esse vídeo te fez perceber algo, mesmo que pequeno, então já valeu a pena, porque consciência é o primeiro passo para sair de qualquer ciclo. Se você se viu nessa história, se algo aqui te incomodou, não ignora isso. Usa como ponto de virada. E se você quer entender como sair desse tipo de situação, como retomar o controle de verdade, se inscreve no canal agora, porque nos próximos vídeos você vai aprender a identificar esses padrões antes que eles virem problema. E, principalmente, como construir uma vida onde você não precise mais depender de soluções que só funcionam por alguns minutos, mas custam anos da sua vida.